que é isto de ressuscitar dos mortos? De facto, os pobres discípulos, Pedro, Tiago e João, não terão percebido grande coisa do que se passou, mas terão ficado surpresos. Marcos diz que eles ficaram atemorizados quando se deram conta do que se estava a passar. E vejam aquilo que é interessante, é que este mistério, que é estranho, sabem, na sua humanidade, e fazendo-se em tudo igual a nós, como diz a Escritura, Jesus, de certa forma, e São Paulo na carta aos Efésios diz isso, diz que Deus se esvaziou dos atributos da sua divindade. Ou melhor, não é bem exato aquilo que disse, isto é, a sua divindade não resplandece de uma forma natural no corpo humano, habitualmente. Porquê? Porque Jesus tem neste corpo humano, que é o seu corpo, toda a divindade. E se transparecesse, toda a gente ficaria extasiada, toda a gente ficaria uns com êxtase, outros com medo. Bom, e Jesus, de certa forma, esconde, não deixa transparecer esses atributos. Mas aquilo que acontece é que neste momento de transfiguração, há uma luz que irradia de Jesus. As suas vestes são resplandecentes, todo o seu ser é resplandecente. E nos é dito que Moisés e Elias, não é Marcos que o diz, mas é Mateus que o diz, que falavam com Jesus sobre a sua morte, a sua passagem, a sua Páscoa. E vejam que este mistério da transfiguração, todo ele está em referência à paixão de Jesus, à sua morte e à sua ressurreição. E se ele nos é dado neste caminho para a Páscoa, como foi dado aos apóstolos no seu caminho para Jerusalém, onde Jesus morreria, onde Jesus seria traído, onde ele seria condenado à morte, onde ele seria pregado numa cruz, onde ele ressuscitaria, onde ele enviaria o Espírito Santo, se nos aparece neste caminho para a nossa Páscoa, como teve no caminho da Páscoa de Jesus, é porque, como para Tiago, Pedro e João, tem um propósito de nos mostrar que a meta, que o destino final, não é a cruz. Não é a cruz. Mas a glória. A verdade é que o caminho passa pela cruz, passa pelo Calvário, passa pelo Jardim das Oliveiras, passa pela traição, passa pelo sofrimento, passa pelo pretório de Herodes, passa pelo lajedo, passa por este caminho da cruz até ao Calvário, passa pelo chicote, passa pelos pregos, passa pela cruz, passa pela lança do soldado, passa pelo túmulo, passa por aí tudo, mas não termina no túmulo. Não termina no túmulo. O fim em Jesus é a ressurreição. O nosso fim é a ressurreição e sermos repletos do Espírito Santo. E por isso, então, no meio deste caminho, é importante que nós tenhamos presente este mistério de amor de que nos fala a segunda leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos neste capítulo 8. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? E no meio das nossas cruzes nós estamos repletos desta certeza. A cruz não é o fim da história. Aquilo que é interessante também percebermos é que a minha cruz, a cruz que eu carrego, porque Jesus nos disse, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz, a cruz que eu carrego, unida à cruz de Cristo, participa neste mistério de redenção. O apóstolo Paulo escrevia aos Colossenses dizendo: agora alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne aquilo que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja. Então, neste momento, neste caminhada que nós vivemos com a nossa cruz, se nós nos unirmos a Jesus, essa cruz será também radiosa, transfiguradora, transfigurante, redentora, porque participando neste mistério da cruz de Cristo. Agora, tenhamos presente uma cruz. Tenhamos presente uma coisa, não é uma cruz.
ela não é agradável. Não é fácil. Sabem, encontrei pessoas que me disseram: Senhor Padre, sabe, tenho dificuldade em levar a minha cruz com alegria. E perguntei: o quê? Tenho dificuldade em levar a minha cruz com alegria, com um sorriso. Mas quem é que te disse que tinhas que o fazer? A Escritura conta-nos que Jesus pegou no madeiro, pôs uma mão no bolso, com o outro no coisa e foi assobiando. Foi assim que ele fez, que ele subiu ao Calvário? Se não, porque é que tu achas que tens que ir assim com a cruz? A cruz não se leva com alegria, leva-se com dificuldade, leva-se com sofrimento, leva-se com horror a isso. Jesus não a quis, a cruz. Na sua agonia no Jardim das Oliveiras, ele pediu ao Pai: Pai, se é possível que este cálice se afaste de mim. Ele não levou isso com apreço, de uma forma agradável. A cruz é difícil de carregar, faz mal, faz sofrer, custa. Não tenho a pretensão de dizer: eu vou levar a minha cruz com um sorriso, com a mão no bolso e a assobiar. Mas Jesus não disse que tínhamos que levar assim. Mas aquilo que nos disse e que nos mostrou foi que na nossa cruz, no nosso caminho para o Calvário, pelo Calvário para a ressurreição, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, verifiquem que mesmo Jesus teve um sireneu, Simão de Cirene. Jesus não carregou a cruz sozinho, então na altura foi ajudado por Simão de Cirene, porque ele precisou desta ajuda, deste auxílio nesta sua caminhada. E vejam, neste propósito, tenhamos isso presente, ok? Sejamos justos e ajustados sobre a forma de tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Então, se aceitarmos estes 4 princípios, que a cruz não é o fim, não é o objetivo, que a cruz não é agradável, que não tenho que levar a cruz com um sorriso, nem tenho que ter a pretensão de levar sozinho, então posso entrar neste caminho com Jesus, para percebermos, então, como vivermos a cruz no nosso cotidiano de forma que ela seja transfigurante e que nos leve a esta transfiguração. E a primeira coisa que vos queria convidar é olharmos para a nossa vida. Olha para a tua vida, para aquilo que tu vives. E verifica qual é a tua cruz. Quais são as tuas cruzes? Olhemos usar em frente as nossas dificuldades. Fingir que elas não existem, primeiro, não faz desaparecer o problema. Não diminui o peso. Antes, pelo contrário. A negação não resolve os problemas. Mas o facto de assumirmos aquilo que nos custa, aquilo que nos dói, nos permite dizê-lo ao Senhor e, por vezes, dizê-lo aos outros e permitir que os outros nos ajudem também. Então, usemos olhar de frente o que nos faz sofrer. Usemos admitir o que nos custa, o que nos pesa, o que nos esmaga. Fugir da cruz só a torna mais pesada. Mas ao mesmo tempo, sabem, perguntemos se nós estamos a carregar a boa cruz. Porque talvez haja cruzes que nós não temos de carregar. Vejam, Jesus diz-nos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vejam se neste momento a cruz que tu carregas se tornou insuportável. Pergunta-te se
estás a carregar a cruz que deves carregar. Tu podes dizer, mas como é que eu faço? Mas eu estou tão preocupado com esta pessoa e vivo numa angústia profunda sobre aquilo que vai acontecer. Olha, tu não tens de carregar isso. Jesus disse, não alimenteis nenhuma preocupação. Confia essa pessoa a Jesus, ao amor de Deus. Tu não tens de carregar esse peso. Ai, mas como é que há de ser? E depois se a nível do trabalho, se as coisas não se melhoram, e depois, então na altura, estou numa angústia sobre aquilo que poderá vir a acontecer. Essa angústia tu não tens de a carregar. Por piedade. Confia e essa preocupação ao Senhor, esse não é o teu peso, tu não tens de carregar isso. Então vale a pena perguntarmos se, olhando para aquilo que nós vivemos, nós estamos de facto a carregar aquilo que o Senhor nos manda carregar. E não estamos a carregar coisas que não são nossas, que não nos pertencem. E que não temos de o fazer. Uma outra coisa, perguntemo-nos se estamos a carregar com Jesus. Jesus disse, tomai o meu jugo. Sabem, não sei se vocês sabem o que é o jugo. Um jugo tem um outro nome que se chama canga. Canga é uma coisa que se põe em cima que se põe no pescoço dos bois, ok? Ou dos animais de carga. Para quê? Para que juntos, para que a dois, eles puxem a carroça, ou puxem a carga, puxem a charrua. Mas nunca nenhum animal pôs uma canga sozinho, ok? Uma canga que é para dois. Este jugo, Jesus diz que é o meu jugo. Significa que tenho que o carregar com ele. Se eu estou a carregar sozinho, eu peguei na carroça errada, não tenho que o carregar. Se estou a levar as coisas sozinhos, eu não tenho que o fazer. Jesus disse, carrega o meu jugo. Então não carregues outro. E se está pesado demais, tem duas hipóteses. Pergunta se é o teu, pergunta se o estás a fazer sozinho ou com outro. Ou com Jesus. E ao mesmo tempo, para nos ajudar a viver isso, okay? Nesta primeira etapa, identificar as nossas cruzes e as nossas maiores dificuldades, olha para a tua história, para que reconheças todas aquelas vezes em que tu permitiste que Jesus estivesse contigo, em que tu carregaste o seu jugo e a tua cruz foi transfigurada. Vê no teu caminhar, na tua vida, aqueles momentos em que, porque tu deixaste que Jesus agisse em ti, tocasse a tua vida e te transfigurasse, tu foste transformado, tu foste transfigurado. E então isso te permitirá, na segunda etapa, o segundo desafio, entrar na esperança e na confiança. Sabem, isto que nós escutávamos nesta segunda leitura, nós sabemos, em primeiro lugar, que Deus não quer o mal, que o mal não vem de Deus. Deus quer apenas a nossa felicidade e que nos ama e que está sempre ao nosso lado. Nós escutávamos na carta ao Romano que vimos, que foi lida há pouco, escutávamos São Paulo dizer, se Deus está por nós, Deus está por nós, quem será contra nós? Mas vejam, então, termos em nós esta primeira certeza, Deus não quer o mal. Porquê? Porque Deus é por mim, Deus me ama. Segunda certeza, sabemos que nas circunstâncias em que nós vivemos, porque o Senhor está connosco, então sabemos que o fim não é a cruz, o fim não são os problemas, o fim não é o sofrimento, a morte, a dificuldade. E podemos dizer, como dizia São Paulo, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 8, neste versículo 28, estou convencido que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. E às vezes, irmãos, parece que nós fizemos da cruz o fim da nossa vida, o termo da nossa vida, o objetivo da nossa vida. Ora, não é isso. E quando nós perdemos no nosso coração a esperança de que a palavra final não é da morte, mas da vida, não é do sofrimento, mas da ressurreição, não é do pecado, mas da transfiguração em Deus, então nós perdemos o sentido da nossa vida e não somos cristãos. Não somos cristãos. Nós sabemos ainda mais que em tudo isto Deus age para nos transformar, para nos transfigurar.
Ainda nesta carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu desígnio. Tudo. Porque nós sabemos que, mesmo da cruz, Jesus tirou para nós este mistério de redenção. Então Deus pode fazer a mesma coisa com os nossos sofrimentos, com as nossas cruzes. E o seu desejo é tirar bem, mesmo das coisas difíceis e penosas, que Ele não quer. Mas se Ele o permite é porque Ele pode tirar este bem. Se nós, qual é que é a condição? Nós permanecermos unidos a Ele. Diz São Paulo: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus só poderá produzir isso se nós vivermos e permanecermos nesta relação com Ele. E então nós sabemos que a cruz e a ressurreição não se viverão apenas na Páscoa, mas nós podemos vivê-las neste instante da nossa vida. E Deus quer produzir isso na nossa vida. Como assim? Como é que isso pode ser feito? Acolhendo na nossa vida, no nosso coração, a palavra de Deus e as promessas de Deus. Olhem, não é por acaso que vocês que me começam a conhecer e já me começam a ouvir, sabem que eu vos repito à exaustão estes 3 versículos, ou 4 versículos, do capítulo 8 da carta aos Romanos. Nós sabemos que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Romanos 8, 18. Porquê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Porquê? E nós escutamos. Porque nós sabemos que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem a criatura alguma nos pode separar do amor de Cristo, do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Romanos 38 e 39. E se nós entrarmos nesta palavra de Deus, e se nós entrarmos nesta promessa de Deus, e se nós fizermos estas palavras de Deus a palavra da nossa vida, então no meio das dificuldades, nós vivemos da promessa de Deus. E quando nós estamos no meio das dificuldades, dizemos: ok, Senhor, eu sei que isto não é o fim. Senhor, eu sei que mesmo nesta dificuldade Tu vais tirar coisas boas. Qual é que é a coisa boa que Tu vais tirar? Senhor, eu sei que Tu me amas e que nada nem ninguém me pode separar do Teu amor. E nessa altura o nosso coração encontra esta paz. O nosso coração entra neste jugo de Jesus. Ok? Nós podemos ir até Ele e encontrar nele a consolação e a paz. O reconforto. Porquê? Porque nós entramos na Sua vontade, no Seu projeto, no Seu jugo. Ele é suave e leve. E encontramos repouso, descanso, paz para as nossas almas. Encontramos a vida eterna. E este é o desejo de Deus para nós. E vejam, deixemos então que esta palavra que nós escutamos neste domingo, nesta palavra do Evangelho, Jesus nos diga, ou o Pai nos diga, uma vez mais: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Nós estamos sempre a escutar alguém. Ou escutamos o mundo e seguimos o mundo. Ou escutamos o demónio e seguimos o mal. Ou nos escutamos a nós próprios e seguimos aquilo que temos na nossa ideia. Ou escutamos a Deus para seguir a Deus. E o único que conduz ao caminho da vida, da felicidade, da transformação, da transfiguração é Jesus. É Deus que nos conduz é Jesus que nos conduz ao Pai, que nos conduz a Deus. Mas por isso precisamos escutá-lo e deixar que esta palavra de Deus no nosso coração nos ponha no caminho, nos reconforte, nos corrija, nos oriente e nos faça avançar nesta determinação para seguirmos o Senhor. Queria então propor-vos, irmãos e irmãs, neste dia. Voltemos ao Senhor. Voltemos para Ele. Voltemos para a Sua palavra. Voltemos para as Suas promessas. O que é que Ele nos promete? Deus promete-nos estar sempre conosco. Ele nos diz: quem ama a sua vida, perde-a.
mas quem despreza a sua vida neste mundo, assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai há de honrá-lo. Tu vives como este grão de trigo, experimentas como este grão de trigo a tua morte, então vive-o com Jesus. E Deus te promete esta presença no coração do Pai. Procuras o repouso para a tua alma. Volto a dizer-te aquilo que já disse há pouco, aquilo que Jesus nos diz e que nos promete. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Guarda esta palavra. Escuta ainda o que o Senhor nos diz e a sua promessa. Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não recebeu, que não vê nem conhece, mas que vós conheceis, por permaneceis junto de mim e está em vós. Então, se nós permanecemos assim, unidos no Senhor, nós recebemos o Espírito Santo, o Consolador, e com Ele os seus frutos e os seus dons, o amor e a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança e a fidelidade. São esses os frutos do Espírito Santo para a nossa vida. Ainda uma outra promessa de Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair da terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então Deus te promete que as tuas cruzes nele produzirão fruto, serão abundantes. E este é o desejo de Deus. Transfigurar-te no meio das tuas dificuldades, pelas tuas cruzes, levar-te a esta transfiguração. Então gostava de propor uma vez mais, gostávamos de propor uma vez mais 3 passos para vivermos isso. Em primeiro lugar, relembrar aqueles momentos da tua vida e da tua história em que tu já vistes que a tua cruz foi transfigurada. Em que aquilo que parecia uma coisa muito má, tu fizeste esta experiência que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ver isso na tua vida. Ou então que descobriste na tua vida que os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. E tu já viste isso na tua vida. Faz memória. Apresenta a Jesus, segunda etapa, apresenta a Jesus um sofrimento presente, na certeza de que Ele o quer transfigurar. E depois, olha, na página do Facebook da paróquia, estão lá estes versículos na folha paroquial. Copia-nos, escreva-nos, colhem-nos em papéis na porta do frigorífico, no vidro da vossa, no espelho da vossa casa de banho, no espelho do vosso quarto a vestir. Mas que esta palavra de Deus penetre o vosso coração e vos dê firmeza, esta firmeza de saber que que estamos nas mãos de Deus e que Deus, porque nos ama e porque nos quer o nosso bem, nos quer transformar e nos quer transfigurar. E garanto-vos, irmãos e irmãs, que se o pusermos em prática, não basta saber. Aquele que escuta a palavra de Deus e não a pratica, diz São Tiago, é como alguém que se engana a si mesmo. Okay? Não fiquem por ouvir. Vivam-no, façam isto, pratiquem. E veremos que Deus começará, desde já, a transfigurar a nossa vida e as nossas cruzes nos mostrarão, nos conduzirão a esta glória de Deus, a glória que Deus quer manifestar em nós, por Cristo Senhor nosso. Amém.